Como é que foi teu contato com os talibãs, que é a face mais extremada da postura naqueles cantos do mundo? Qual foi a experiência que tu tiveste com eles? Eu encontrei talibãs em duas oportunidades. Uma delas na embaixada do Afeganistão em Islamabad, onde era um espaço governamental oficial do país e os talibãs dirigiam a embaixada. Então, naquele momento, eles, evidentemente, num país estrangeiro, estavam acolhendo jornalistas. Havia uma entrevista diária do embaixador talibã no pátio da embaixada, tal era a quantidade de jornalistas presentes, e me pareceram e me passaram a ideia de um grupo religioso, com convicções, com uma posição religiosa ostensiva nas suas roupas, nos seus turbantes pretos, muitos deles sem membros do corpo, ou sem um braço, ou sem uma perna, que é uma coisa muito comum num país que vive há 30 anos em guerra. Mas esse foi o meu primeiro contato. E o outro contato foi na fronteira, quando eu cheguei à fronteira com o Afeganistão, e eu vi do outro lado, então, milicianos talibãs aterrorizando, dá para se usar essa expressão, uma massa de refugiados que se concentrava junto à cerca. Estavam tentando passar para o Paquistão. Na verdade, eles não estavam tentando passar. Ocorreu o seguinte: aquela população, aquele grupo de pessoas que estava ali naquele momento, que era em torno de 100 pessoas, vinha de Kandahar, que era uma cidade que já era alvo de bombardeios na época. E os homens não queriam deixar as suas casas, os seus negócios, eles passaram para o outro lado da fronteira, as mulheres e as crianças. Então, porque do outro lado da fronteira eles sabiam que ia haver abrigo, que ia haver alguma segurança e que ia haver comida. E eles ficavam junto à cerca para não perder de vista as suas mulheres e as suas crianças que estavam em torno ali daquele local ou em tendas. Então a situação era uma situação muito tensa. Os milicianos tentavam justamente evitar que essas pessoas cruzassem a cerca. A minha pergunta, já que tu está tocando nesse assunto, tu tivesse mais, tu participasse de alguma atividade de conflito bélico ou não? Não, eu não vi guerra, eu não vi ataques, eu não vi bombardeios, por um motivo muito simples. Essas ações ocorriam numa área do país, na maior parte do país, no Afeganistão, onde não era permitida a presença de jornalistas. Os jornalistas não testemunharam, na primeira fase da guerra do Afeganistão, nenhum tipo de operação de guerra, basicamente bombardeios, em função de que o Talibã não permitia a presença de outros jornalistas, a não ser a Al Jazeera, a TV do Catar, que tinha uma sucursal em Cabul. Eu vi, sim, pessoas que eram vítimas de bombardeios, né? Os bombardeios tinham atingido as suas casas, as suas escolas, e elas atravessavam a fronteira, então me relataram o que tinha ocorrido com elas. Mulheres, crianças em hospitais em Quetta, uma cidade perto da fronteira. Eu tive muita oportunidade de conversar com essas pessoas. E a alimentação, Araújo, tua lá? Sei que numa cobertura como essa se come muito pouco, mas és um cara que come de tudo ou optava mais pela comida ocidental nos restaurantes mais ocidentais? Não há muitos restaurantes ocidentais. Mesmo nos hotéis, a comida é a comida típica paquistanesa, indiana. Qualquer um que já tenha experimentado a comida indiana sabe que é uma comida muito forte, muito apimentada. O risco é ficar doente durante a cobertura também, o risco é ficar doente. Eu tive, nos primeiros dias, tanto uma disfonia em função de a grande poluição da cidade de Islamabad e Rawalpindi. O meu hotel ficava em Rawalpindi, então eu perdi por um dia e meio a voz e fui impedido, inclusive, de entrar no ar na Rádio Gaúcha em função disso. E também havia alguns momentos em que, em função da alimentação, a gente não se sentia muito bem. O que eu fazia nesses casos era tentar evitar ao máximo a comida típica e tentar partir para alguma coisa como lanche, pizza, como café. A pizza eu nem encontrei, mas havia momentos em que não era possível. Por exemplo, quando se viajava
para Peshawar, na fronteira, ou em Quetta, se comia em biroscas de beira de estrada, no meio das moscas, e é uma situação muito insalubre que os colegas que estavam lá já tinham me prevenido de que seria assim. Agora, uma coisa que aparentemente facilitou a vida dos jornalistas, embora tenha um outro lado da moeda, é essa prática que foi celebrizada principalmente na Segunda Guerra do Golfo, que é o que se convencionou chamar em inglês de embedded, que são os jornalistas engajados dentro de unidades militares, americanas principalmente, ou mesmo inglesas, e iam para a linha de frente, mas como integrantes, obviamente não como militares, mas integrando a estrutura militar que vai ali, ou seja, também tinham que estar totalmente submetidos às regras daquela cobertura, como o preço a ser pago para poder ser levado até mais adiante. Pela tua experiência que tu tens, embora não tenha vivido esse tipo de coisa que é posterior, mas isso permite uma cobertura isenta ou minimamente confiável? Eu acho que numa guerra é muito difícil se obter uma situação de deslocamento, de busca da informação com 100% de liberdade, com 100% de autonomia. Existe uma frase famosa que dá nome a um livro do Philip Knightley, que é A Primeira Vítima. É um adágio de que em toda guerra a primeira vítima é a verdade. O trabalho do jornalista, Rodrigo e Danilo, que são jornalistas com experiência em cobertura de guerra, sabem que isso é muito difícil. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito a priorístico contra a presença de jornalistas junto a forças de um ou de outro lado beligerante. Em determinados momentos é preciso fazer isso. Certamente o Vietnã era assim também, né? Eu concordo. Não, o Vietnã ainda tinha um pouquinho mais de liberdade. Eu concordo plenamente com ele, mas eu acho que aumenta a responsabilidade do correspondente ou do repórter, seja o que for, de transmitir um conteúdo que ele ache o mais aproximado da verdade. Porque indo junto, ele também corre o risco de ser apenas um porta-voz daquela facção. E isso não pode acontecer, porque se é para isso, o jornalista e o correspondente vai estar descumprindo a sua principal tarefa, a sua principal missão, que é relatar os acontecimentos com isenção, né? Então eu acho que, por exemplo, se uma determinada força beligerante te permite produzir o teu material e enviar o teu material, principalmente, com algum grau de autonomia, isso tem que ser aproveitado, porque condições 100% favoráveis e 100% estáveis, numa situação como essa, de seguras não vão existir. No próprio Haiti, quando a gente fica embedded junto com as tropas brasileiras, no caso, sofre esse tipo de pressão, né? E mesmo, às vezes, não numa guerra, mas no caso de Honduras, quando eu acabei ficando dentro da embaixada com Zelaya 5 dias, sofrendo a pressão para não revelar coisas que ele dizia lá, porque, na verdade, ia contra Só pode dizer quando ele, saiu né? de lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho, quanto à questão da... Nós aqui do Ocidente, tu já falou bastante sobre isso, temos uma diferença muito grande com eles, né? Eu queria saber o seguinte, o habitante de lá, ele vê da mesma maneira que nós vemos essas proibições do Talibã ou não? Porque as proibições nos causam um estupor, uma coisa. Para o habitante local, é tão diferente, é tão agressivo. Até porque a burca também voltou a ser usada depois pelos patanes, né? Porque era uma tradição deles. Sem dúvida, porque a questão da burca é que o Talibã tornou a burca obrigatória.